Vamos começar mesmo no escuro? Chega mais pra frente um pouquinho, não tem ninguém vendo ninguém, né? Assim a gente vê pelo menos os olhos. Né? Como não vai dar para ler muito a Bíblia, vamos ter um pouco de comunhão. Daí a gente vai ganhar uma impressão dessa viagem. Primeira viagem de 2016. Aleluia, né? A Luanda, mais uma vez, sendo essa porta de propagação. E queria lembrar aquilo que vimos em 2015, para que ganhemos uma impressão do porquê nós vamos penetrar no livro de Atos dos Apóstolos. Nós passamos um ano, desde janeiro do ano passado, quando o Senhor nos deu o encargo de passarmos 28 dias com cerca de 35 a 40 jovens no Rio de Janeiro, falando acerca do propósito eterno de Deus. Essa foi uma grande virada no estado do Rio em relação ao despertamento da igreja, porque com o tempo a igreja vai ganhando uma postura omissa e descansada, como se não tivesse numa guerra. Então é preciso trazer colírio e clarear a visão novamente da igreja, né? E aí, de janeiro, nós tivemos 28 dias de comunhão. Eu creio que mais de 30 mensagens foram ministradas naquele período. E algumas cidades do estado do Rio foram alcançadas pela movimentação dos jovens que estavam sendo aperfeiçoados, saindo para a propagação do evangelho. E isso ocasionou também que alguns jovens se entregassem mais para a obra do Senhor e atingisse também alguns países. E outros jovens até mesmo deixaram seus afazeres e se entregaram integralmente à obra do Senhor. E vocês sabem que se entregar integralmente à obra do Senhor fora do sistema tem que ter fé. Amém? Porque o sistema cobre e sustenta. Já na liberdade, nós não temos caixa, nós não temos patrocinador, não temos nada. Aliás, temos tudo. Nós temos o Senhor Jesus. De janeiro, depois tivemos um retiro em fevereiro, com toda a igreja, onde nós resumimos o propósito eterno de Deus, desenhando aqueles 3 aspectos de Gênesis: o homem e a árvore, desenvolvendo a economia de Deus, que é o homem se alimentando da árvore para que Deus se dispensasse para dentro dele. E isso começa em Gênesis como semente e percorre toda a Escritura, terminando em Apocalipse, na Nova Jerusalém, que é o homem totalmente tomado da plenitude de Deus. Depois vimos a questão do império das trevas, do homem ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitá-la, dominando sobre os demônios, os anjos caídos e o próprio Satanás. E por final vimos a questão da palavra do Senhor. A mulher, depois que ela pecou, o Senhor disse que o desejo dela seria para o seu marido e ele iria governá-la. Só que aquela mulher é uma figura da igreja. Então, o Senhor quer encabeçar a igreja. Amém, irmãos? O Senhor quer governar a igreja. Uma vez governando a igreja, ele governa todo o universo. Esse é o resumo dos resuminhos, né, do propósito eterno de Deus. Depois vimos acerca da visão celestial,
três aspectos da visão celestial, que é uma transcrição que está sendo preparada com muito carinho, e é uma revolução, porque nós temos um contexto de decepção, muitos irmãos decepcionados com a igreja, irmãos que viveram em prol da igreja, deram as suas vidas, porque por causa de má interpretação, a igreja se tornou o foco e passou a ter fim nela mesma. Uma vez que ela fracassa, os santos caem em decepção. Mas na visão celestial, a igreja, ela é um meio para obter um fim. O fim é o reino dos céus na terra. Amém? O propósito de Deus, o anúncio de João Batista, o anúncio do Senhor Jesus e o anúncio dos apóstolos é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A igreja toma também essa comissão de anunciar o reino dos céus. Então, a meta final é o reino dos céus, que é o Senhor Jesus e seus escolhidos reinando sobre essa terra pela eternidade. Vimos também acerca de ganharmos uma visão celestial, diferenciando a visão celestial de uma visão celestial, que é a maneira com que a Assembleia olha os fatos. Dando exemplo do apóstolo Paulo, acerca da crucificação, da ressurreição, da ascensão e acerca da visão da igreja. Tudo isso que eu estou falando aqui, resumidamente, vocês vão receber para mais de 40 páginas. São mensagens ministradas no Brasil, no Congo, e aqui em Angola, na Venezuela e em Manaus. Muito importante que nós ruminemos esse assunto, porque sem esse assunto eu posso falar, irmão, claramente que é como um cego guiando o outro cego. Vamos ter mais uma decepção se não ganharmos uma visão celestial, focarmos nas coisas objetivas que se vê, que se toca, e desfocarmos daquilo que não se vê, nós iremos cair de novo. A igreja tem que receber uma visão celestial. Amém? Tem que receber. Aleluia, irmãos. Se não receber uma visão celestial, não sabe para onde vai e nem o que está fazendo. E essas mensagens, elas são cruciais e está sendo trabalhada com muito carinho para ruminarmos. O outro assunto foi, a partir do segundo semestre, o Evangelho do Reino, que ganha mais impacto quando se tem uma visão celestial, quando se conhece o propósito eterno de Deus, valoriza-se mais o Evangelho do Reino, né? E dessa vez o Senhor nos deu uma linha muito subjetiva, que é acerca do tratamento de toda a aparência. Aqui em Angola tivemos um pouco dessa comunhão, né? O Senhor desfazendo toda a aparência e nos trazendo para uma realidade, ainda que seja mínima e ainda que seja feia, né? Mas que seja a nossa realidade, para que o Senhor possa ter caminho através de nós. Em suma, esses três aspectos ainda faz parte da revelação, ainda faz parte da visão, ainda deve ser praticado. E, entre linhas, também trouxemos alguns pontos acerca do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aleluia! Eu não sei como vai ser aqui, em Luanda, ou em Saurimo, se vamos ficar
visitar os núcleos, ou se vamos ter um final de semana. Os irmãos estão vendo essas mensagens, elas são grandes, são extensas, e pode não dar tempo de nós revisarmos, né? Porque nós queremos avançar para aquilo que chamamos de a vírgula. Amém? Né? A vírgula significa que vai haver uma continuação, né? Em uma frase, né? Arlindo comprou Fuba, vírgula, né? Então, não acabou aí, né? Vírgula, e chegando em sua casa fez funge, né? Ponto final, amém? Se tem vírgula, tem continuação. E os Atos dos Apóstolos é a vírgula da Escritura. É um livro que terminou sem fim, mas com uma missão cumprida. Aleluia, né? O Evangelho saindo de Jerusalém e chegando aos confins da terra, na era dos apóstolos, que era Roma, aonde Paulo termina o livro de Atos preso na sua própria casa que ele alugou, mas falando sem impedimento algum acerca do reino de Deus. Aleluia. Toda propagação revelada em Atos acerca do reino foi com muito impedimento. Entendeu? E termina falando que o evangelho estava sendo pregado em Roma sem impedimento algum. O livro de Atos termina assim, sem impedimento algum. Aleluia! Então, se ainda existe algum impedimento, somos nós que estamos colocando. Os apóstolos passaram todo impedimento possível acerca da propagação, até mesmo morte física. E nos entregaram uma comissão com o caminho livre, sem impedimento algum. Fala pro teu irmão, aqui não tem impedimento para a propagação do evangelho. Se tem algum impedimento, é você mesmo. Esse é o final do livro de Atos. Agora tem luz, podemos ler. Amém? Vamos ler Atos. Atos 28, versículo 30. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos, amém, que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ponto final. Amém? Aleluia? Sem impedimento algum. A começar pela sua própria casa. O que significa isso? Nós temos que ver, na luz do Senhor, quais são os impedimentos que temos encontrado para a propagação desse evangelho. E temos que, na luz do Senhor, administrar esses impedimentos. Amém, irmão?
Nós temos pelo menos 3 pontos chaves no livro de Atos. O primeiro ponto é a percepção de Lucas, que nós temos que trabalhar acerca desse autor que conseguiu perceber as coisas no seu aspecto subjetivo e inúmeras vezes repetindo acerca de indivíduos e acerca da igreja. A condição. Lucas, não sei porquê, pode ser o fato de ser médico, ele não dá ênfase à movimentação, ele não dá ênfase àquilo que é exterior, mas ele enfatiza a condição. Ele não se impressiona se você, por exemplo, conquistar o mundo todo. Ele não se impressiona se você realizar uma obra e salvar 50 mil pessoas. O que Lucas enfatiza no seu evangelho e no livro de Atos, ambos escritos por ele a Teófilo, é que as pessoas estavam cheias do Espírito Santo. Aleluia. Se alguém perguntar assim, irmãos, como é que está a igreja em Luanda? Olha, a reunião tá boa, estava cheio de irmãos. Mas Lucas não. Para Lucas pode ter 3 pessoas, mas todos estavam cheios do Espírito Santo. Nós não somos assim. Nossa visão, nossa alegria é se o local estava cheio de irmãos. Nós ficamos contentes. Domingo a reunião estava... Aliás, domingo nem teve, né? Mudaram de lugar. Domingo a reunião estava cheia. De quê? De irmãos. Aí você fica alegre. Aí começa a perguntar. E o Malungo estava lá? Estava. E o Kojak estava lá? Estava. E a Vitor estava lá? Estava. Ah, então estava todo mundo. Amém, estava todo mundo. Aí o Lucas vai ficar te olhando. Porque o Lucas não está olhando se o local de reunião está cheio de irmãos. Lucas está olhando que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Incessantemente. Esse era o foco de Lucas. Até mesmo quando ele ia repreender, os apóstolos iam repreender. Então ele cita, então Paulo, cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Quando se refere à igreja, estavam todos reunidos. De repente veio do céu um vento impetuoso e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia, irmão. Lucas é o autor que conseguiu separar o aspecto da alegria do aspecto da tradição. Quando ele escreve sobre Maria, como ele consegue perceber? Quando Maria declara, minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia. Quando a nossa alma engrandece ao Senhor, é notório, porque a alma era a expressão da vida. Ela é o espelho, ela é o que reflete o Senhor. Mas quem poderia ver que o Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador? Se o Espírito é abstrato, não se vê.
Então tem que estar tendo uma percepção espiritual muito grande para perceber as coisas do Espírito. E Lucas era essa pessoa, aleluia, irmãos, que olhava, por exemplo, a parábola do filho pródigo, quando ele descreveu a situação do filho mais velho, que não queria se alegrar, mas queria um cabrito para se alegrar com os seus amigos. Lucas escreveu, capítulo 15, e ele mostra claramente o que o Senhor está olhando para nós. Quando o pai disse ao filho mais velho, tudo que é meu é teu. Esse teu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Era necessário que nos alegrássemos. Amém? E nos regozijássemos. Aleluia. O reino de Deus é justiça, irmãos. Paz e alegria. Aonde? No Espírito Santo. Para Lucas, o que interessa para ele é se nós estamos cheios do Espírito Santo e alegres. Quem está alegre, diga amém. Amém. Aleluia. Amém. É isso, irmão. Essas coisas não têm muito impacto para nós. Aleluia. Então, do que adianta estarmos aqui 3.000 pessoas tristes e sem Espírito Santo? Nós temos que nos encher do Espírito Santo, irmão. E encher do Espírito Santo não é sorte. A palavra mostra claramente. Nós devemos falar, cantar, salmodiar. Aleluia! Não se embriagar com esse mundo. Enchei-vos do Espírito. Irmãos, enchei-vos do Espírito. Falando, aleluia. Falando entre vós com salmo, cânticos, hinos espirituais. Louvando a Deus. Louvando a Deus. Ficar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Cheio do Espírito Santo, amém? É como ir num posto de combustível, encher o seu tanque. Todos os dias você tem que perceber que a caminhada é longa. E você precisa estar cheio do Espírito Santo. Para aguentar esse trânsito, para aguentar a Luanda, para aguentar essa obra, para aguentar essa crise. Só mesmo cheio do Espírito Santo. E chegar na reunião e exibir Cristo, irmão. Aleluia por Lucas, o médico. Amém, irmão? Que dá diagnóstico. O forte, o que se espera, Arlindo, de um doutor, é que ele nos dê o diagnóstico. Lucas vai nos dar o diagnóstico. Amém, irmão? Você vai ao médico, você pode estar bem, exteriormente. Daí ele vai passar uma tomografia. Para te ver onde? Por dentro. Daí vai te passar um raio-x. Para ver onde? Por dentro. Vai te passar uma ultrassonografia. Para ver o quê? Por dentro. Aí ele vai dar o diagnóstico. Então você aparentemente está bem, mas ao médico você não engana. Ele te viu por dentro. Então Lucas dá o diagnóstico da igreja. Amém? Todos estavam cheios do Espírito Santo. E tremeu o lugar. Aleluia. Tremeu o lugar não é grandes coisas. Porque o tremeu o lugar é exterior. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar é a percepção de Lucas acerca
do diagnóstico dos apóstolos e da igreja. Aleluia, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Um resuminho, amém? Uma introdução. No seu evangelho e no livro de Atos, ele caminha nessa linha. A condição com que se faz as coisas. Em que condição os apóstolos foram propagar o evangelho? Em que condições a igreja estava quando propagou o evangelho? Quando aumentava de 3.000 para 5.000, para 10.000? Que condição estava? Estava cheio, amém, irmão? Não de pessoas, mas do Espírito Santo. O que nós precisamos, irmãos, não é buscar pessoas, é buscar o Espírito Santo. Que o transbordar do Espírito Santo vai atrair as pessoas. Então, se há algo errado conosco, é falta de estar cheio do Espírito Santo. Essa é a linha de Lucas. E aí, com alegria. Aleluia, irmão. Amém? Alegria. Então, são duas palavras que predominam em Lucas e Atos. Alegria e cheio do Espírito Santo. Essa é a condição dos apóstolos e da igreja. Segundo, é a relação entre os apóstolos, a comunhão entre os apóstolos e a igreja e a promoção dos cooperadores. Um assunto que fala acerca de 3 pontos. Primeiro, a relação entre os apóstolos. Segundo, a relação entre os apóstolos e as igrejas. Terceiro, a formação dos cooperadores. Assunto muito importante. Muito importante. Porque eu creio que depois de Atos, nós vamos ter uma nova caminhada. Amém, irmãos? Com a visão celestial, o propósito eterno de Deus, com o evangelho do reino, agora nós vamos ganhar uma pista. Aleluia! Uma estrada. E o terceiro ponto é o conteúdo, amém, da propagação. Então são 3 pontos, 3 frases que a gente pode resumir acerca de Cristo. Quando Pedro falou aos judeus, esse Jesus a quem vós crucificar, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Primeiro nível de propagação, primeiro conteúdo da propagação dos apóstolos é acerca de Cristo e a ressurreição. Amém? Segunda frase que a gente explorou é a questão do reino. Amém? Quando Paulo chamou os presbíteros de Éfeso, ele disse que eles não mais veriam o seu rosto, porque ele, durante dia e noite, e 3 anos, passou pregando acerca do reino, e agora estava limpo do sangue de todos. Então, o segundo item, conteúdo da propagação, é acerca do reino. E terceiro, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Recapitulando, primeiro ponto. Então, Atos resumido em 3 pontos. Primeiro ponto, então, mas aí tem nome, né? É a substituição de quem? De Lucas. Amém? A percepção de Lucas acerca de 2 coisas: alegria e espírito. Nós mesmos temos essa percepção. Né? Domingo, ao chegarmos aqui na reunião, quando o irmão entra ali, o que você olha? Você vê claramente que a pessoa está vazia. Aí ela senta aqui, cheia do espírito, outro espírito pouco, né? Irmão, o mais rico é que a igreja não tem animação. Ou está cheio do Espírito Santo, ou não está. E outra coisa, já tem que vir cheio. Aleluia, irmão. O que fazer quando vos reunir? Não tem.
Se tem, aleluia, irmão. Esse traz. Não buscamos aqui. Nós somos a igreja, amém? Nós trouxemos para a reunião a nossa alegria, o nosso desfrute. Então você olha assim na reunião, você vê claramente. Ainda fala assim, não me julgue. Sem alegria, sem espírito, reunião empurrada, não é verdade? Reunião fraca. É falta de buscar a presença de Deus, irmãos. De buscar o Espírito Santo. Então Lucas tem essa percepção. Segundo ponto, qual é? A relação, a comunhão, coordenação, como Deus quiser, entre quem? Os apóstolos. A comunhão entre os apóstolos. Você chegou na frente de cantar? E a igreja. A formação de dois cooperadores. E o último? Não só. Então, a comunhão e coordenação entre os apóstolos. Notou? A comunhão entre os apóstolos e a igreja. A formação dos cooperadores. Terceiro. O conteúdo da preparação. Qual é o conteúdo da preparação? O conteúdo da preparação. Qual é? É Cristo e a ressurreição. 2. Eu sei, não mais verei meu rosto, porque passei de dia e de noite nos pregando o reino. 3. Não fonte obediente a bom, tem que ter, amém? Para a gente ter essa comunhão acerca da percepção de Lucas, que é o autor de Lucas e Atos, acerca da comunhão, coordenação entre os apóstolos, comunhão entre os apóstolos e a igreja, formação dos cooperadores, e o terceiro, o conteúdo da propagação. Aí a gente pode, então, caminhar. Jesus Senhor, amém? Aleluia. Esse aqui, Atos, seria o transporte. Porque Atos é um transporte para levar tudo que aprendemos até hoje. Atos deixa para nós uma planta, acerca daquilo que estamos fazendo, do que temos que fazer. Nós temos alguns destaques também, como por exemplo as igrejas, que elas têm porção especial, a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Éfeso, a igreja em Filipos. Existem mais igrejas, né? Essas igrejas, Jerusalém, Antioquia, Corinto, Éfeso e Filipos. Então a gente tem uma ajuda, porque essas igrejas depois elas têm a edificação, né? Em as cartas. Uma ajuda para a igreja local em Luanda, subtraída dessas igrejas. Né? Jerusalém, acerca da comunhão, da oração, do partir do pão, do ensinamento dos apóstolos. Amém, irmão? Amém. Antioquia, serviço, servindo ao Senhor, jejuando, orando, serviço e prática.
e envio, né? A igreja em Corinto, que é quando Paulo fez tenda com Áquila de Priscila. A igreja em Éfeso, que é o aperfeiçoamento de Éfeso, saiu a escola de Tirano e a propagação para toda a Ásia. E a igreja infinita se tornou uma cooperadora. Aleluia! Então, essas igrejas dão para nós um retrato daquilo que temos que buscar. Buscar a comunhão, o ensinamento dos apóstolos, o partir do pão, a oração, buscar o serviço, o jejum, a oração, o envio, buscar o aperfeiçoamento, aleluia, né? Para a propagação do evangelho na localidade e fora da localidade e se tornar uma Filipos, uma cooperadora do evangelho. Aleluia! Então tem esses destaques, né? Que são as igrejas que foram geradas em Atos, nos Atos dos Apóstolos foram geradas essas igrejas, e elas trazem para nós um modelo e uma grande ajuda daquilo que nós temos que praticar. Amém? Anota bem: Jerusalém, Antioquia, Corinto, Éfeso e Filipos. Todas elas são centros de obra. Jerusalém para a Judéia, Antioquia para os gentios, Corinto para a Caia, Éfeso para a Ásia e Filipos para a Macedônia. Amém? Como Luanda tem esse papel, essa função, Luanda é para Angola, Luanda é para a África, importantíssimo que nós pudéssemos ter um tempo para abrir esses pontos na igreja de Luanda. Amém? Eu me preocupo muito com a igreja que é centro de obra. Da última vez que estivemos aqui, fomos para o Congo, né? O Malungo tem ido em República Centro-Africana, Lacimar tem ido para Cabo Verde, para Guiné-Bissau, São Tomé está nos esperando. Eu espero que daqui, Senhor, levante irmãos que tenham inglês, amém? Porque o sul da África está abandonado. No segundo semestre, nós temos encargo de ajudar o sul da África, Botsuana, Namíbia, África do Sul, todo aquele território que foi abandonado pela obra passada, e os irmãos se perderam ali. Nós temos carência de obreiros que falam inglês, mas temos uma grande quantidade de obreiros que falam francês. Temos o Lacimar, que fala francês, entendeu? Temos o Malungo, temos o... Você está assustado? Não, o Lacimar já traduziu mensagem em francês em Senegal. Temos o Paciência, temos o Garcia. Então, muito bem servido do francês. Porém, do inglês não temos nenhum obreiro. Alassane partiu para o Senhor e ficamos sem nenhum obreiro. Então, a gente sente que nós podemos, de Luanda, ainda cooperar com outras regiões da África. Amém? Aleluia? Vou colocar aqui as oposições dele, né? A igreja é centro de obra. Ficou 1, 2, esse aqui é um ponto só. 1, 2, 3, 4 pontos. Amém. Amém? Aleluia? Então esse é um resumo, uma introdução. Não estou preocupado? Não entenderam nada? Foi muito rápido? É só um link, entendeu? Se nós tivermos o tempo, a gente pode então entrar nesse livro. Todo aquele conteúdo, o propósito eterno de Deus, a visão celestial, o Evangelho do Reino estão. O propósito eterno de Deus já está no site, Sei África. O Evangelho do Reino já está no site e a visão celestial já vai para o site na quinta-feira. Então nós temos esse conteúdo para ruminar nos núcleos, casa em casa, individualmente, podemos imprimir, ruminar. Amém? Esse é o conteúdo. E Atos seria, então, agora a nossa caminhada daqui para frente. Amém, irmãos? Pode compartilhar. Quem entendeu alguma coisa, pode compartilhar. Amém? Só estou apresentando só o nosso encargo desta viagem aqui. Amém.
tristes? Diga amém, amém? O Lucas está olhando se tem alguém triste. Estão cheios do Espírito Santo ou estão cheios de outra coisa? Quem está cheio de aleluia, glória a Deus.